Sejam bem-vindos ao Arquivo Mundial. Aqui cada episódio é uma viagem profunda pela história, sem atalhos, sem simplificações. Se você quer entender como o mundo foi realmente construído, com suas contradições, violências, escolhas e consequências, já se inscreva no canal e acompanhe os arquivos. Até o final do século XVII, a colônia portuguesa na América parecia ter encontrado seu limite. O açúcar ainda sustentava parte da economia, mas já não tinha o mesmo brilho. A concorrência das Antilhas enfraquecia os lucros. Guerras, invasões e crises haviam drenado recursos. Portugal, pequeno e dependente, precisava desesperadamente de uma nova fonte de riqueza. Era nesse cenário de esgotamento que o interior do território começava a ganhar importância. Durante décadas, o sertão havia sido visto como espaço hostil. Distante do litoral, sem grandes cidades, sem rotas seguras, dominado por povos indígenas e por uma geografia considerada inútil para os padrões coloniais. Mas os bandeirantes paulistas pensavam diferente. Para eles, o interior não era vazio, era promessa. Esses homens, muitas vezes mestiços, rudes, armados e acostumados à violência, avançavam cada vez mais fundo no território. Inicialmente, seu objetivo principal era capturar indígenas para a escravização. Depois, passaram a buscar algo mais ambicioso: metais preciosos. Portugal conhecia o potencial. A experiência espanhola na América havia mostrado que a verdadeira riqueza colonial não estava apenas na agricultura, mas debaixo da terra. Ouro e prata haviam transformado impérios. O problema era encontrá-los. Durante muito tempo, as expedições retornaram com pouco ou nada. Havia boatos, histórias exageradas, pequenas pepitas encontradas em rios, mas nada que justificasse uma corrida organizada. Ainda assim, os bandeirantes insistiam. Cada fracasso alimentava a convicção de que o ouro existia. Apenas estava escondido. No final do século XVII, essa convicção começou a se confirmar. Em regiões montanhosas do atual estado de Minas Gerais, bandeiras lideradas por homens como Antônio Dias, Borba Gato e outros sertanistas encontraram sinais concretos. Não grandes veios, não minas profundas, mas ouro de aluvião. Partículas brilhantes depositadas nos leitos dos rios. Era o suficiente. A notícia não se espalhou de imediato. No início, houve silêncio, segredo, tentativa de controle. Quem encontrava ouro sabia que divulgá-lo significava perder o monopólio. Mas, em uma colônia marcada por rumores, nada permanecia oculto por muito tempo. Quando a informação vazou, o impacto foi imediato. Portugal reagiu com rapidez. A coroa compreendeu que havia ali uma oportunidade histórica. O ouro poderia resolver dívidas, fortalecer o Estado, financiar guerras na Europa e reposicionar o Império Português no cenário internacional. Mas também representava um risco enorme. Se não fosse controlado, o metal precioso poderia gerar caos, contrabando e perda de autoridade. Antes mesmo de organizar a exploração, foi preciso impor regras. A coroa declarou o ouro propriedade do rei. Criou impostos pesados como o quinto, que determinava que 20% de todo o ouro extraído deveria ser entregue à administração colonial. O que parecia distante logo se tornaria brutalmente concreto para quem vivia na região. Enquanto isso, no interior, a paisagem mudava rapidamente. Pequenos acampamentos improvisados se transformavam em arraiais. Barracos de madeira surgiam ao redor dos rios. Homens cavavam com as próprias mãos, peneiravam a lama, disputavam cada palmo de terra. Não havia planejamento urbano, não havia ordem, apenas pressa. A vida nas áreas auríferas era dura, instável e violenta. Quem chegava acreditava que bastava cavar para enriquecer. Poucos conseguiam, muitos morriam. Doenças, fome, conflitos armados e exploração eram parte da rotina. Ainda assim,
Ninguém queria ficar para trás. O ouro mudava a lógica da colônia. Pela primeira vez, o centro econômico do Brasil começava a se deslocar do litoral para o interior. Isso teria consequências profundas. Rotas comerciais precisariam ser abertas, autoridades seriam deslocadas, novas cidades surgiriam quase do nada. Mas nesse primeiro momento, o que predominava era o improviso e a incerteza. A coroa portuguesa observava com atenção e preocupação. A extração descontrolada ameaçava a arrecadação. O contrabando se espalhava. O ouro saía escondido em roupas, em imagens religiosas ocas, em cargas falsas. O Estado precisava agir, mas ainda não tinha estrutura suficiente para controlar aquele território vasto e turbulento. Enquanto isso, a notícia cruzava oceanos. Na Europa, o ouro brasileiro começava a circular. Portugal respirava aliviado. Mas o preço era alto. A dependência do metal se tornaria quase absoluta. Em vez de investir na industrialização, o reino passaria a importar tudo, pagando com ouro. Uma riqueza que escorria tão rápido quanto era extraída. No Brasil, o impacto social era igualmente profundo. A presença maciça de homens livres pobres, aventureiros, ex-escravizados, soldados e criminosos criava um ambiente explosivo. As antigas hierarquias do litoral não se aplicavam ali. Quem encontrava ouro tinha poder. Quem não encontrava, sobrevivia como podia. Esse novo mundo ainda estava em formação. As regras não estavam claras. A autoridade era frágil. O Estado chegava depois dos conflitos, nunca antes. Era um território onde tudo parecia possível, inclusive a desordem total. Mas uma coisa era certa: a descoberta do ouro havia aberto uma porta que jamais se fecharia. E com ela viria algo ainda maior. Porque onde há ouro, há gente. E onde há promessa de riqueza, há movimento em massa. O Brasil estava prestes a viver uma das maiores migrações internas de sua história. Pessoas abandonariam engenhos, vilas, cidades costeiras e até outros continentes para tentar a sorte no interior. No próximo capítulo dessa história, veremos como essa corrida transformou o território, a sociedade e o próprio sentido de colônia. Mas essa história ainda está apenas começando. A partir do momento em que o ouro deixou de ser apenas rumor e passou a circular em quantidade significativa, o território mineiro entrou em uma fase de transformação acelerada. Nada ali crescia de forma orgânica. Tudo surgia pressionado pela urgência, pela ambição e pela ausência de controle efetivo do Estado. Os caminhos improvisados viraram trilhas permanentes. Trilhas viraram estradas precárias. Estradas conectaram o litoral ao interior. E essas conexões mudaram para sempre a geografia do poder no Brasil colonial. Até então, a colônia havia sido construída de frente para o mar. Agora, ela começava a se voltar para dentro. A coroa portuguesa percebeu rapidamente que não poderia permitir que o ouro fosse explorado como o açúcar havia sido, com relativa autonomia local. O metal precioso exigia vigilância constante. Por isso, surgiram as primeiras medidas de controle direto: registros de passagem, casas de fundição, postos de fiscalização e uma presença administrativa cada vez mais intensa. Mas essas medidas chegaram tarde. Quando os primeiros funcionários régios começaram a se estabelecer na região, o ouro já havia criado sua própria ordem informal. Os bandeirantes paulistas, responsáveis por muitas das descobertas iniciais, acreditavam ter direito natural sobre as áreas auríferas. Eles haviam enfrentado o sertão, os indígenas, a fome e a morte. Agora, viam forasteiros chegando em massa, disputando lavras e exigindo proteção da coroa. Esse choque de interesses estava apenas começando.
Enquanto isso, a sociedade que se formava em Minas era profundamente distinta de qualquer outra existente até então na colônia. Não havia grandes famílias tradicionais dominando tudo. O poder era instável, volátil, muitas vezes temporário. Um homem podia ser miserável num mês e poderoso no seguinte, ou morrer tentando. A riqueza circulava rápido, mas também desaparecia rápido. Grande parte do ouro encontrado era de aluvião superficial. Não exigia tecnologia avançada, apenas força de trabalho. Isso facilitava o acesso, mas também esgotava rapidamente as áreas exploradas. Lavras que enriqueciam dezenas de pessoas em poucos meses se tornavam inúteis no ano seguinte. Esse ciclo constante de esperança e frustração alimentava o movimento contínuo de pessoas pelo território. Quem não encontrava ouro em um rio, seguia para o próximo. Quem fracassava em uma serra, tentava outra. O território mineiro se tornou um imenso tabuleiro em constante rearranjo. No meio desse caos, os indígenas foram os primeiros a pagar o preço. As áreas auríferas muitas vezes coincidiam com territórios tradicionalmente ocupados por povos nativos. A chegada de milhares de garimpeiros significou expulsão, violência e morte. Não houve negociações, não houve tratados. Houve invasão pura e simples. Os indígenas que resistiam eram caçados. Os que sobreviviam eram empurrados para regiões cada vez mais distantes ou submetidos ao trabalho forçado. A presença do ouro acelerou um processo de extermínio que já vinha ocorrendo desde o início da colonização, mas agora em ritmo ainda mais brutal. A coroa sabia disso e, na prática, aceitou. Para Portugal, o ouro justificava tudo. Com o aumento da produção, surgiram também os primeiros núcleos urbanos mais estruturados. Arraiais cresceram e se transformaram em vilas. Igrejas foram erguidas, não apenas por devoção, mas como símbolo de poder e estabilidade. Onde havia uma igreja, havia autoridade, registro, controle social. O catolicismo se expandiu junto com o ouro, muitas vezes servindo como instrumento de pacificação e submissão. A fé ajudava a legitimar a ordem colonial em um ambiente marcado pela instabilidade. Mas nem tudo era controlável. A dificuldade de fiscalização gerava contrabando em larga escala. Ouro saía escondido em roupas, alimentos, imagens sacras, até mesmo dentro de cadáveres. A economia paralela crescia quase tão rápido quanto a oficial. O Estado reagia com leis cada vez mais duras, punições exemplares e aumento da repressão. Isso criava um clima constante de tensão. Garimpeiros desconfiavam de autoridades. Autoridades temiam rebeliões. Tropas circulavam para impor respeito, mas muitas vezes agravavam os conflitos. A presença do Estado era sentida mais como ameaça do que como proteção. Ainda assim, Portugal insistia. A razão era simples. O ouro brasileiro se tornara vital para a sobrevivência do Império. Ele financiava acordos diplomáticos, pagava dívidas externas e sustentava a posição portuguesa na Europa. Sem o ouro, Portugal perderia relevância. Com ele, mantinha-se de pé, mesmo que às custas da colônia. Esse modelo criou uma dependência profunda. Em vez de desenvolver manufaturas ou diversificar a economia, o reino preferiu importar quase tudo, pagando com ouro. O metal atravessava o Atlântico em grandes quantidades e rapidamente se espalhava por outros países europeus. O Brasil produzia, a Europa consumia. Na colônia, pouco ficava. A vida em Minas continuava dura, desigual e imprevisível. Escravizados africanos começaram a ser cada vez mais utilizados na mineração, substituindo gradualmente o trabalho indígena. O sistema escravista se adaptava ao novo ciclo econômico, preparando o terreno para uma ampliação ainda maior do tráfico humano. A descoberta do ouro não trouxe prosperidade coletiva.
Trouxe concentração, exploração e conflito, mas trouxe também algo irreversível: movimento. Milhares de pessoas estavam em deslocamento constante. Famílias inteiras deixavam o litoral. Homens abandonavam engenhos, soldados desertavam, comerciantes mudavam de rota. O interior, antes marginal, tornava-se o centro das atenções. Esse deslocamento em massa não era apenas econômico, era social, político e cultural. O Brasil começava a se redesenhar por dentro, e esse processo ainda estava longe do fim, porque a descoberta do ouro foi apenas o estopim. O verdadeiro impacto viria com aquilo que ela provocou: a maior migração interna da história colonial brasileira. Um fluxo humano sem precedentes rumo ao interior, mudando para sempre a distribuição da população, do poder e da riqueza. É nesse ponto que a história avança. No próximo episódio, veremos como essa corrida pelo ouro desencadeou um deslocamento humano colossal, transformando caminhos em cidades, sertões em centros urbanos e o interior em palco principal da colônia.